Eu tenho uma dualidade em relação a isso, porque eu sinto assim, se nós somos uma espécie aqui, o Homo sapiens, nós somos, e se nós construímos tudo isso, é porque tudo isso é natural. Natural em que sentido? É natural, porque se nós nascemos aqui, se nós somos criados aqui, se nós se desenvolvemos aqui, tudo que a gente criar é natural. Natural em que sentido você tá falando assim? É natural, tipo assim, tem gente que fala assim, um prédio não é natural. Tá. Você, sei lá, tirar carvão da terra não é natural. Tirar petróleo. Como não? É uma coisa uma formiga construir um formigueiro. É natural porque, porque ela tá usando e a gente usa as ferramentas que a gente tem, que a gente criou, exatamente. Mas que a gente só criou o que tinha aqui. Entendi. Certo? Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente faz é uma consequência natural, quando você parar pra pensar. Da nossa inteligência, da nossa capacidade. E é isso, e faz parte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ser humano como mais uma espécie que habita um planeta e que precisa de condições específicas pra viver, e a gente precisa de condições específicas, você muda 3 graus pra cima ou pra baixo, você ferra o ser humano em uma porrada de espécies. Não, se o eixo da Terra inclinar um pouquinho mais, já... eventualmente, por exemplo, o eixo da Terra já se inverteu várias vezes. Eventualmente vai inverter. Vai dar uma merda. Era glacial, vem no seu Vai mudar coisas aí. Mas é isso, o planeta, ele já passou por coisa muito pior que o ser humano. E ele sobreviveu, e ele tá aí. Mas o que é sobreviver? É ter vida. O que é ter vida? Aí é outra questão. É outra discussão também, mas vida pelo que todo mundo entende como vida, vamos dizer assim. Então, assim, nós somos uma espécie que conseguiu entender que tá viva, e aí é o meu grande ponto de desespero. O que eu acho? Eu acho que o ser humano é uma grande cagada. Não era para ter acontecido, certo? Não que não era para ter acontecido. Eu acho que, assim, o ser humano, ele é uma consequência da aleatoriedade das coisas na Terra. E, assim, muda uma coisinha na evolução. Os dinossauros... Muda alguns minutos do cometa que, como a Terra tá girando, como ele caiu metade ali em Chicxulub, no México, se você muda 10 segundos de diferença, ele ia cair mais no mar, não teria feito o estrago que fez. Se você não tem a extinção... Ou não tem o impacto, ele passa direto. Ou não tem... Ou se você muda alguma coisinha nele, não... Se os dinossauros não tivessem morridos... Isso é um fato científico. O ser humano não teria existido. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar porque não existiam uns bichos de 10 metros caçando eles. E isso é um fato científico, já foi comprovado. Então, assim, muda 10 segundos na nossa história, nós já não existiríamos. Muda o fato da América do Sul não ter colado na América do Norte. Você já mudou, você muda as correntes marítimas na África, você muda a temperatura da água da África, você muda o ambiente da África, os primatas que se desenvolveram ali, que tiveram que ficar eretos por causa da vegetação, já não existiriam. O sapiens já não seria o que a gente é. Então, assim, são tantas variáveis. É um absurdo, tantas variáveis. E ao analisar todas essas variáveis, e eu posso listar mais 30 aqui, se você quiser... O ser humano não ia existir da forma que a gente conhece. Então, assim, o ser humano, pra mim, é uma grande cagada nesse sentido. O fato do nosso cérebro ter criado consciência e da gente ser inteligente como a gente é resultado de uma série de coisas que a gente entende muito bem. Pensa que a gravidez da mulher antigamente era muito mais longa. Chegava a 2 anos, há milhões de anos atrás. E de que a época... em que o cérebro do ser humano começou a crescer... Teve que expulsar antes o negócio. Começou a matar as mulheres no parto. Começou a ter uma incidência muito grande de morte no parto. E aí, os seres humanos perceberam que tinham que tirar essa porra um pouco antes. Exatamente. Porque senão não ia sobreviver. E o fato do feto... Do bebê humano de 9 meses precisar de tanta atenção fez com que a gente se unisse como sociedade. Em comunidades. E isso foi muito importante para nossa evolução e tudo mais. Olha quanta coisa que vai... Isso é só algumas. Existem várias outras. Então, assim, quando você junta todo esse quebra-cabeça e você fala, qual o resultado disso? Ser humano como a gente conhece, que mudou tudo, que construiu, que tá mudando o planeta, que saiu do planeta e foi pra Lua e tá indo pra outros planetas. Eu acho de coração que o ser humano é a primeira civilização inteligente e a única que vai existir em todo o universo. Eu tenho medo que seja isso, porque parece que sim, cara. Eu acho é uma que coisa é isso. tão...
Eu acho que assim, podem existir outros seres, mas assim, a gente tem um exemplo aqui na própria Terra. Quantas espécies existem de bicho aqui na Terra que não são nem perto de ter a inteligência que a gente tem de transformar o ambiente da forma que a gente transformou? E de acreditar em Deus e o caralho. Não, e nada garante que os golfinhos, se a gente não estivesse aqui, iam chegar no nosso nível de consciência, nosso nível de inteligência e tudo mais. Então, a gente tem exemplo de uma porrada de espécies que tá aqui há muito mais tempo que a gente que não virou. O ser humano chegou agora. O ser humano tem pouco mais de 2 milhões, assim, tipo, o Homo sapiens, o homonídeo, o caralho que foi evoluindo e saindo em várias coisas, né? Porque, não sei, a galera não sabe, mas já teve uma época em que existiam pelo menos 10 espécies de humanos diferentes convivendo no globo. Ninguém sabia da existência um do outro. Mas tinha um lá na Europa, tinha outro na África, tinha outro em ilhas do caralho. Tinha cada espécie diferente. Então, assim... Você leu Sapiens ou não? Eu li. Eu tô falando isso porque eu li no Sapiens. E tem aquela teoria, nem sei se comprovaram, se ainda tá em teoria... De genocídio mesmo, cara. De o Sapiens ter matado, acho que o concorrente dele e ele ter sobrevivido. Já descobriram que, tipo assim, quando você analisa o DNA de diversas espécies, você vai achar DNA de Neandertal. Vai achar DNA de outras espécies de humanos. O que diz que a mixigenação rolou em algum ponto, mas eles não sabem exatamente até onde foi. O Pirula pode responder melhor isso pra gente. Ele estudou muito isso. Fez um vídeo incrível sobre isso, inclusive. Mas é isso, assim. Será que o Sapiens eventualmente destruiu todo mundo? Um ou outro ali rolou um chamego e rolou uma mixigenação? Já sabemos por DNA de que, de fato, não existe um Sapiens puro. Não existe. Já rolou uma mixigenação. Mas o meu ponto principal disso tudo é que, assim, o ser humano, ele é um acidente de percurso de uma Terra que está a uma distância específica, num sistema solar específico, num planeta com uma composição atmosfera específica, que permitiu... Sabe, pensa que, assim, as mitocôndrias, que é uma do grande combustível do nosso corpo, que é o quê? A mitocôndria, ela utiliza o oxigênio como energia para quebrar as moléculas de alimento. A gente come alguma coisa, são as mitocôndrias, e o combustível da mitocôndria é o oxigênio. E os cientistas dizem que criaturas grandes e complexas só conseguem existir com mitocôndria. Por quê? Porque qual é a maior composição da nossa atmosfera? O oxigênio. E a gente precisa do oxigênio para isso. E a gente precisa da mitocôndria. E a mitocôndria, pelo que dizem, é um acidente de percurso. Uma mutação há bilhões de anos atrás ocorreu e surgiu essa porra dessa mitocôndria que usa oxigênio. E pelo fato dela usar uma coisa que é abundante no nosso ar, fez com que a gente conseguisse ter... Pensa que já teve uma época que existiam insetos gigantescos porque tinha muito mais oxigênio na atmosfera, e como os insetos, eles não têm pulmão, né? Eles usam uma rede de tubos que transporta o oxigênio para os órgãos internos deles. E aí, tipo... As plantas eram maiores também, tinha umas coisas absurdas, e imagina que um inseto que ele só pode crescer até um ponto aonde a quantidade de oxigênio que tem disponível chega naqueles órgãos. Se ele crescer demais, não chega mais. Sim. E aí um ponto onde tem o dobro de oxigênio na atmosfera, que foi a época que a Terra queimou pra caramba depois, eles cresceram pra cacete, viraram uns insetos gigantescos. Então, assim... Todo o caminho da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos até agora, deu origem a gente aqui que tá agora conversando nesse podcast. Não,